Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo com resolução de exercícios de parte da terceira lista, tá? Então eu selecionei alguns aqui para a gente discutir, tá legal? Então vamos começar pela questão 2, né? Fazendo uma revisão sobre mecânica ondulatória, tá? Essa questão 2 ela é bem simples, mas ela é ilustrativa dos conceitos que a gente estudou, tá? A questão 2 ela se refere a uma onda transversal, produzida, por exemplo, numa corda, né? Iguais as que a gente estudou no início desse capítulo. Então você produz um conjunto de perturbações periódicas e transversais, né, numa corda esticada, tá? Então essa onda, que é o tipo de onda mais simples possível que você consegue produzir no meio, né, é uma onda que a gente chama de onda senoidal, né? Essa perturbação ela pode ser descrita por uma função de onda y de xt, que é dada na forma de uma função seno, né? Essa onda ela se repete tanto espacialmente quanto temporalmente, né? Ela se repete espacialmente porque se você pega aqui esse conjunto de perturbações que estão se propagando no meio, se você tira uma foto dessa onda, você percebe que ela se repete a cada intervalo regular de espaço chamado de comprimento de onda, né? Então se a gente pega aqui, ó, igual a gente já discutiu, se você pega, por exemplo, a distância entre dois mínimos dessa onda ou a distância entre dois máximos, né? Essa distância é o intervalo de comprimento de repetição daquela onda, é o comprimento de onda, né? Que a gente representa por lambda, né? Além disso, essa onda ela se repete temporalmente também. Se eu fico observando o movimento de um pedacinho, de um elemento dessa corda, à medida que a corda passa por ele, lembra, né? As ondas elas carregam energia mecânica consigo, mas sem carregar a matéria, né? Elas transportam energia mecânica, mas sem transportar matéria. Então, à medida que essa onda se propaga para a direita, esse ponto é um ponto particular aqui um elemento de corda, né, em particular, desse meio, esse elemento de corda vai oscilar verticalmente para cima e para baixo à medida que esse conjunto de perturbações passa por ele, né? E o intervalo de tempo que esse ponto demora para fazer uma oscilação completa é o período, né? Então, se eu fixo um instante de tempo, eu analiso a periodicidade espacial daquela onda, ou seja, o comprimento de onda. Se eu fixo o ponto x e deixo o tempo variar, eu vou analisar a periodicidade temporal, né? Ou seja, o período daquela onda, tá? Então, uma onda que tem uma função matemática que tem essas características, né, de periodicidade espacial e temporal é a função seno de kx menos ômega t, né? Onde esse k é 2π sobre lambda, né, o comprimento de onda, o ômega é a frequência angular, 2πf, e essa constante que aparece aqui é a amplitude da onda, né? Ou seja, ao máximo deslocamento desses elementos de corda em relação à linha de equilíbrio, que é o meu eixo x, tá? Então essa função y de xt, ela me dá o deslocamento vertical de cada elemento de corda, né? Ou seja, me dá o deslocamento vertical de cada coordenada x daquela corda em cada instante de tempo, né? Então essa função de onda, ela mapeia o comportamento de cada ponto x daquela corda em cada instante de tempo, né? Então isso é uma função de onda. Essa função de onda que é a mais simples possível, né? Que a gente pode descrever a descrição matemática mais simples de uma onda transversal, tá? Então aí ele faz uma série de perguntas, né? Dada essa função de onda, ele pergunta qual que é a amplitude dessa onda. Bom, a amplitude é essa constante que aparece aqui, né? Porque a função seno, ela varia de -1 até +1. Então o deslocamento máximo dessa corda, ele vai de -ym até mais ym, tá? Então essa constante aqui é a amplitude da onda, né? É o máximo de deslocamento em relação à linha de equilíbrio, no caso ali 2 milímetros, né? É a amplitude dessa onda. Aí pergunta qual que é a frequência dessa onda, né? Ou seja, qual que é o número de oscilações que cada ponto dessa corda executa por unidade de tempo, o número de oscilações por segundo, né? Eu vou usar então a frequência angular. O ômega é 2πf, então a frequência é ômega sobre 2π, né? Isso vai dar 300 sobre π, que vai dar aproximadamente 95,5 Hz, né? Então, praticamente
praticamente aí 95 oscilações por segundo daquele meio, né? De cada elemento daquela corda. Aí ele pergunta também qual que é o comprimento de onda. O comprimento de onda está relacionado com o vetor de onda, que é essa constante K, que aparece multiplicando aqui, né? A constante que aparece multiplicando o x é o K, e o que aparece multiplicando o tempo é o ômega, né? Então aqui o K é 2π sobre lambda, o lambda é 2π sobre K, né? Então vai ser 2π sobre 20. Aqui já está em unidades no sistema internacional, né? Já está em metro a menos 1. Então isso aqui vai dar π sobre 10, que é aproximadamente 0,31 metros. E a velocidade de propagação, usando a fórmula geral, né? de velocidade de propagação de ondas de qualquer natureza, tá? Sejam ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, ondas transversais, ondas longitudinais, enfim, a expressão geral é sempre essa, né? O V é igual a lambda F, o lambda, pegando aqui o resultado, né? Esse aqui é o resultado aproximado, né? Aliás, o lambda é esse aqui, né? O lambda é 2π sobre K, que é π sobre 20. 0,31 é o valor aproximado, é o valor arredondado. Mas pegando aqui o valor exato, o lambda é π sobre 10, eu tirei daqui, e a frequência, pegando também o valor exato, é 300 sobre π, né? Então, no fim das contas, vai cortar o π aqui, então vai ficar 30 metros por segundo, né? Se eu multiplicar aqui o lambda por F, vai dar aproximadamente 30 por causa do arredondamento, né? Por isso que eu peguei aqui o valor exato de cada parâmetro, né? O lambda e o F. Aí dá um valor exato de 30 metros por segundo, tá? Então a velocidade de propagação, a velocidade ao longo do eixo x, né? A velocidade com que esse conjunto de perturbações se propaga, ou seja, a velocidade com que esse conjunto de perturbações é transmitido naquele meio. Então 30 metros por segundo, tá? Aí na letra B ele faz uma pergunta sobre a velocidade vertical dos elementos daquela corda. Então lembra, né? Cuidado para não confundir. Uma coisa é a velocidade da onda ao longo do eixo x. Outra coisa completamente diferente é a velocidade com que esses elementos de massa da corda oscilam verticalmente. Cada pedacinho, né? Cada elemento daquela corda vai oscilar para cima e para baixo, com uma certa velocidade, né? À medida que esse conjunto de perturbações passa por ele. Então, cada pedacinho da corda executa um movimento harmônico simples em torno da linha de equilíbrio. Isso a gente já discutiu lá nas nossas aulas, né? Então, como que eu acho a velocidade vertical dos elementos de massa? Eu tenho que pegar, dos elementos de corda, né? Eu tenho que pegar a derivada da função de onda no tempo. Eu tenho que fazer del y, del t. E eu estou fazendo a derivada parcial porque eu estou fixando um ponto x qualquer, né, daquela corda, e vendo o comportamento dele ao longo do tempo. A taxa de variação da coordenada y no tempo, quando o x é fixo, é a velocidade vertical daquele ponto x da corda, né? Por isso que é a derivada parcial. Eu vou derivar isso aqui considerando o x como sendo uma constante, né? E vou derivar no tempo, né? Então a derivada dessa função aqui, parcial, no tempo, vai ser o quê? Derivada de ym seno de kx menos ômega t. Né? Então pegando a forma analítica, né? Eu vou ter o seguinte: a derivada vai ser a constante que eu encosto, ym, né? Derivada do seno de uma coisa é o cosseno daquela coisa, mas eu tenho que derivar a coisa, né, em relação ao tempo. Então a derivada disso aqui no tempo é menos ômega. Então vai aparecer uma constante aqui, menos ômega, né? Então essa é a velocidade de um ponto particular, x, daquela corda, velocidade vertical, né, ao longo do tempo, né? Então o x aqui está fixo e a velocidade vertical dele varia no tempo dessa forma, tá? Então você vê que em módulo a velocidade, qual que é a amplitude da velocidade, ou seja, qual que é o valor máximo da velocidade? A função cosseno, ela varia de menos 1 até 1. Então a minha velocidade, ela varia de menos ômega ym até mais ômega ym. Então esse termo aqui, essa constante, é a amplitude da velocidade, ou seja, a velocidade vertical máxima que cada elemento de corda atinge na vertical, né? Então é o VY máximo
de cada elemento da corda, né? Então vai ser a amplitude da velocidade é o quê? Ômega YN, é só pegar o módulo daquilo ali, tá? Então ômega YN vai dar o ômega 600 e a amplitude é 2 milímetros, né? Então 2 vezes 10 a menos 3 metros, isso vai dar 1.200 vezes 10 a menos 3 metros por segundo, né? Então isso vai dar 1,2 metros por segundo. É a velocidade máxima na vertical de cada elemento de corda. Tá legal? Então é uma questão bem simples, né? Só ilustrando os ingredientes, né, de cada... só explicitando, né, os coeficientes da minha função de onda senoidal, o que significa cada um deles, né? E relacionando essas coisas, só para a gente relembrar. Aí vamos pular lá para a questão 6, onde a gente tem um exemplo, né, um exercício de onda estacionária sonora, né? A gente estudou ondas estacionárias em cordas, mas as ondas sonoras, né, que são ondas longitudinais, elas também podem formar um padrão estacionário, né? Qualquer tipo de onda, ela pode formar um padrão estacionário, dependendo da frequência da fonte, né? Então a gente sabe que uma onda, por exemplo, no caso uma onda sonora, para determinadas frequências eu vou ter um padrão muito bem definido de interferência construtiva e interferência destrutiva no espaço, né, onde aquela onda está se propagando. Só relembrando, fazendo analogia aqui com as ondas em cordas, né, o que acontece? Você tem aqui, digamos, duas extremidades fixas, né, você tem uma corda que está esticada. Aí você coloca a extremidade dessa corda para vibrar. Aí, dependendo da frequência de vibração que você produz aí no seu gerador, você vai ter regiões bem definidas de interferência construtiva e de interferência destrutiva. Porque à medida que você vibra a extremidade da corda, então você vai produzir ondas que se propagam para a direita, vão se refletir na extremidade fixa e vão voltar. E vão interferir o tempo todo, as ondas que estão indo, vão interferir o tempo todo com as ondas que estão voltando. Então, você vai ter, dependendo da frequência do gerador, você vai ter um padrão muito bem definido de interferência construtiva e destrutiva. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar o segundo harmônico de uma corda esticada, né? Então, você vai ter uma coisa assim, ó. Você vai ter um padrão desse jeito, digamos, tá? Só um esboço. Então, dependendo da frequência do seu gerador, você vai produzir regiões muito bem definidas de interferência destrutiva, que são os nós de vibração, e regiões de interferência totalmente construtiva, que são os chamados ventres de oscilação, né? Isso vale tanto para ondas transversais, quanto para ondas longitudinais, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma pessoa chegou lá, fez um experimento, usando um diapasão. Diapasão é um emissor de ondas, né? Basicamente é uma conjunção aqui de duas chapas metálicas, né? E aí você dá uma pancada nessa estrutura e ela vai vibrar, então vai colocar as partículas, né, os elementos de volume do ar nas proximidades do diapasão, vão vibrar também com a mesma frequência, você vai produzir então uma onda sonora. Tá? Então um diapasão é um emissor de ondas sonoras, tá? Aí a pessoa bate esse diapasão, produzindo lá as ondas sonoras, nas proximidades de um tubo cheio de água. Aí a pessoa vai variando a altura dessa coluna de líquido até produzir um padrão estacionário, né? E esse padrão estacionário produzido é esse aqui, ó, tá? O exercício fala pra gente que para essa frequência aqui que a pessoa está usando, né, para vibrar o diapasão, essa frequência produz uma onda estacionária dessa forma aqui, ó, onde a gente tem uma região de interferência destrutiva aqui na extremidade, ou seja, uma região de deslocamento das partículas de ar, né? E aqui uma região de interferência construtiva, tá? Então, nessa extremidade fixa, sempre nas extremidades fixas, você vai ter um nó de deslocamento das partículas, tá? Ou seja, uma região de interferência destrutiva, tá? E aqui no caso desse tubo, na extremidade dele você vai ter interferência construtiva, tá? Por que nessa região aqui, pessoal, na interface, né, entre o ar e o líquido, você tem uma região de interferência destrutiva, ou seja, uma região de nó de deslocamento das partículas. Vamos fazer de novo a analogia
com o caso das ondas em cordas, tá? Quando você produz uma onda numa corda, digamos que você tem aqui uma extremidade que está fixa, tá? Então você chegou aqui, produziu um pulso e esse pulso vai se propagar até aqui, tá? Então, digamos, né, você tem lá uma corda esticada, essa corda está fixa aqui, e você produziu um pulso, né, que vai se propagar aqui com uma certa velocidade. Esse pulso, quando ele chegar nessa extremidade fixa aqui da minha haste, né, esse pulso, quando ele chegar aqui, ó, né, quando ele estiver nessa região, o que acontece? Devido a essa perturbação, essa corda vai aplicar uma força para cima nesse nozinho, onde a corda está amarrada. Se a corda produz uma força para cima nesse nozinho, devido à terceira lei de Newton, né, a corda puxa o nozinho, o que acontece? Esse nozinho vai reagir e vai puxar a corda para baixo. Qual que é a consequência disso? Quando esse pulso incidir e refletir, ele vai refletir em oposição de fase. Então, ele vai refletir dessa forma. Então, de novo, esse pulso vem aqui para a direita, quando incide nessa extremidade fixa, a corda vai puxar esse nozinho para cima. Só que aí o nozinho vai puxar a corda para baixo. Isso vai produzir um pulso em oposição de fase com o original, né? Então, você vai ter, justamente aqui na região de junção, você vai ter uma região de interferência destrutiva. Você tem dois pulsos idênticos, né, de mesma amplitude, só que em oposição de fase. Então, justamente aqui na extremidade fixa, você vai ter uma interferência destrutiva. E é o que acontece com as ondas sonoras aqui também, né? Elas chegam aqui, incidem na superfície da água e refletem. Quando ela reflete, quando a onda ela incide de um meio menos denso para um meio mais denso, ela vai sofrer uma reflexão. E essa reflexão acontece em oposição de fase, tá? Então aqui, ó, as partículas sofrem, as ondas sonoras sofrem uma interferência destrutiva. Então eu tenho uma região de mínimo de deslocamento das partículas, né? E o contrário acontece na extremidade aberta. Na extremidade aberta eu tenho interferência construtiva, ok? E aí, então, relembrando lá no caso das ondas em cordas, né, fazendo analogia de novo, qual que é a distância quando você tem dois nós de deslocamento, né? Então, por exemplo, aqui você tem um nó de deslocamento, um ventre, um nó e um ventre, e outro nó, né? A distância entre dois nós sucessivos é lambda sobre 2, né? Então, aqui nesse exemplo, né, nessa onda estacionária, eu teria aqui lambda sobre 2 e lambda sobre 2. Né? Eu teria, então, um comprimento de onda inteiro correspondente a essa distância. Né? Então, a distância entre dois nós é lambda sobre 2. Metade da distância entre dois nós, ou seja, a distância entre um nó e um ventre, vai ser o quê? Lambda sobre 4. Né? Essa distância aqui é meio lambda. Então, essa outra distância aqui vai ser metade disso, lambda sobre 4, que é justamente o que eu tenho aqui. Né? Então, o comprimento desse tubinho é metade de lambda sobre 2, ou seja, lambda sobre 4. Né? Então, aqui no caso, o comprimento de onda desse padrão estacionário, né, que eu produzi aqui, o comprimento de onda é igual a 4L. Né? E aí, então, ele está perguntando qual que é a frequência de vibração desse diapasão, né, e consequentemente a frequência das ondas sonoras produzidas que geraram essa onda estacionária naquele tubo ali, naquele tubo aberto. Né? Bom, a gente sabe que a velocidade de propagação das ondas que produzem esse padrão estacionário é lambda f. Né? V é a velocidade do som no ar, o lambda é 4L e a frequência eu quero descobrir. Então, a frequência que produziu esse padrão estacionário, ou seja, a frequência da fonte, que é a frequência das ondas, né, das ondas produzidas, é igual a V sobre lambda. No ar, a velocidade é tipicamente 340 metros por segundo. O lambda é 4L, né? E esse L aqui é 10 centímetros, né, um dado aí do enunciado. Então, o lambda aqui vai ser 4L, 4 vezes 10 centímetros. Né?
Então isso aqui vai dar 8,5 vezes 100, que vai dar uma frequência de 850 Hz. Né? Então, para produzir, esse aqui é o primeiro harmônico possível de ser produzido, no caso de uma onda sonora num tubo aberto, tá? E no caso aqui, para um tubinho de comprimento L igual a 10 centímetros, a frequência da fonte tem que ser de 850 Hz. Tá? Então, de novo, não é qualquer frequência que vai produzir um padrão estacionário. São frequências específicas, né? E as frequências de ressonância, né? Ou seja, as frequências que produzem os padrões estacionários são múltiplos umas das outras. No caso aqui é o primeiro harmônico. Se eu quisesse produzir o segundo harmônico seria um múltiplo inteiro daquele outro valor. Se eu quisesse produzir o terceiro harmônico, seria um múltiplo inteiro daquela frequência fundamental. Ok? Frequência do primeiro harmônico. Tá? Essa aqui, ó, nesse caso, né, é a frequência do primeiro harmônico. Então, assim, a gente não falou especificamente de ondas, no caso das nossas videoaulas, né, eu não falei especificamente de ondas estacionárias sonoras, porque o tratamento matemático é exatamente o mesmo das ondas estacionárias em cordas. Né? Aqui, o segredo todo é você relacionar o tamanho do tubo com o comprimento de onda, ou seja, você fazer essa contagem de comprimentos de onda naquela situação onde você tem uma onda estacionária. Se você consegue conectar o lambda com o L e você conhece a velocidade das ondas naquele meio, você consegue achar a frequência que produziu aquele padrão estacionário. Então é o mesmo tratamento que a gente fez por causa de ondas estacionárias em cordas, ok? Então beleza, gente. Aí a gente dá sequência então aos outros exercícios no vídeo 2.